Hoje é uma noite especial, porque nós, como povo de Deus, nos reunimos na presença do Senhor. E Deus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, ai, Deus é maravilhoso, eu amo esse Deus. Ele inclui cada uma de nós, mulheres, no plano dele de redenção. E eu quero pedir, por favor, que as mulheres aqui, levante as suas mãos aqui, só para eu saber quantas mulheres tem mais ou menos. Que coisa mais linda, que lindo. Obrigado, queridas. E, queridas, as mulheres da antiguidade bíblica, elas também participaram, elas também vivenciaram estar juntas com Jesus, andando com Jesus, observando o nosso Jesus. E eu quero trazer a vocês aqui nesta noite, algumas mulheres, como elas obedeceram o chamado de Deus, como elas responderam aquilo que elas receberam do próprio Jesus, assim como cada uma de nós nesta noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou ler aqui no telão, Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Queridos, nós estamos aqui na dispensação da graça de Deus, no mover do Espírito Santo de Deus, conforme o pastor Euler disse, não tem nada a ver conosco. É só graça bendita do Pai, é só Jesus Cristo em nossas vidas. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. Então vamos à leitura. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoado, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. E essas mulheres ajudaram a sustentá-los com os seus bens. Hoje nós vamos falar sobre mulheres que geram vida. Queridas, aqui nós vemos a importância das mulheres no ministério de Jesus. Nós vemos aqui que Lucas salienta o que elas fizeram em demonstração da sua gratidão por aquilo que Jesus fez por ela. Elas aqui estão correspondendo ao discipulado feminino, quando elas ajudam o ministério de Jesus com os seus bens, com as suas finanças, com os seus recursos financeiros. Olha só, Jesus, o dono dos céus e da terra, ele se fez pobre para que nós nos enriquecêssemos. Conforme ali, Paulo está falando para a igreja de Coríntios, ele diz, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. E aqui, queridos, nesse texto que nós lemos, nós vemos que Lucas, ele cita o nome de Maria Madalena. E ele faz a questão de dizer que foi aquela que Jesus expulsou 7 demônios. Jesus curou Maria Madalena de 7 demônios. E aqui também ele fala de Joana. A Joana está dizendo aqui que ela era esposa de Cusa, que ele era administrador ou copeiro, mordomo de Herodes. E Herodes, a gente sabe que não era gente boa, né? Ele perseguia os cristãos, perseguia o próprio Cristo. Então, para trabalhar com Herodes, devia ser muito difícil. Então, a Bíblia aqui não relata que o esposo, né, de Joana fosse discípulo de Jesus, provavelmente não. Mas ele, de repente, tinha alguma disposição em seu coração em fazê-lo. Mas Joana, a sua esposa, se tornou discípulo de Jesus. Por quê? Porque ela foi curada. Ela foi curada. Também temos aqui o nome de Susana. Nós não sabemos nada sobre ela. A Bíblia não relata nada sobre Susana, a não ser o seu nome. Mas aquilo que ela fez
fez com que o seu nome, dentro do memorial, fosse imortalizado. Queridos, o que a gente vê então? Nós vemos então que Deus, em sua grande missão de redenção da humanidade, Ele não exclui as mulheres. Nós estamos debaixo do seu plano redentivo, aleluia. Porque além dele nos alcançar, queridas, Ele ainda está aberto para que nós possamos, como mulheres, servi-lo, adorá-lo, e Ele recebe ali a nossa adoração e o nosso serviço. E essas mulheres, no seu serviço ali, ajudando o ministério de Jesus com os seus recursos financeiros, elas estavam ali demonstrando a sua gratidão. Poxa, Jesus me libertou. Jesus me curou. Jesus curou de demônios, Jesus curou de doenças físicas. Então, elas acompanharam Jesus no seu ministério, ajudando financeiramente Jesus e os seus discípulos na sua caminhada ali. Agora, a pergunta que eu faço a vocês, não faço só a vocês mulheres, mas eu faço a todos aqui que estão presentes. Quais são os atos de serviço ou de adoração que nós estamos entregando, fazendo, realizando a Jesus, demonstrando a Ele a nossa gratidão por aquilo que Ele tem feito por nós, por tão grande salvação que Ele nos deu? Nós estamos fazendo alguma coisa? Que você possa responder isso no seu coração. Queridos, nós vemos também que Jesus, Ele restaura a dignidade da mulher. Naquela cultura antiga, a cultura excluía as mulheres, mas Jesus acolhia as mulheres. Jesus valorizou as mulheres. Então, a pergunta que a gente faz é o seguinte: o que isso revela sobre o coração de Deus? Dentro daquela cultura, o que isso mostra como era o coração de Deus? A gente sabe, queridos, que nós, como seres humanos, nós não temos naturalmente a nossa inclinação, nós não temos naturalmente uma inclinação para voltar-se a Deus, nós não temos. A nossa inclinação é para o pecado. A Bíblia diz que nós nascemos no pecado e nós nos inclinamos para pecar. Somente a graça de Deus que nos alcança e nos faz entender aquilo que Jesus Cristo fez, e através do amor dele, através da misericórdia dele, este amor nos alcança e nos atrai. Então, nós podemos ver isso em uma mulher nos tempos de Paulo. Paulo, quando fez a sua viagem missionária para a Macedônia ali era uma província de Roma, e ele vê uma atitude maravilhosa de uma mulher. E aqui nós vamos ver o que Deus fez no coração dessa mulher. Aqui em Atos 16:14, Atos 16:14, diz o seguinte: e no dia de sábado, saímos para fora da cidade, onde costumava ser feita oração. Presta atenção. E tendo nos assentado, falamos às mulheres que tinham se ajuntado ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender à mensagem de Paulo. Queridos, Lucas era o autor do livro de Atos e também ele era companheiro das viagens missionárias de Paulo. E aqui ele descreve que Lídia, ela era uma vendedora de tecido de púrpura. Naquela época, esse tecido era caríssimo, era de luxo. Era só a grande elite que usava, que comprava esse tecido. E esse tecido, ele simbolizava realmente riqueza, poder, status social muito elevado. Então, o que a gente vê? Que Lídia era uma empreendedora, ela era uma pessoa muito boa nos seus negócios, ela era respeitável e ela era próspera, Lídia. E veja o que Deus fez com ela. A Bíblia diz que ela temia Jesus, que ela temia Deus. E ela foi lá no lugar onde estava todo mundo orando. E Paulo estava por ali. E ela ouve a mensagem de Paulo. E o que Deus faz no coração de Lídia?
o Senhor abriu o seu coração para atender à mensagem de Paulo. Vimos então, queridos, mais uma vez, que naturalmente o nosso coração não se abre para o Evangelho. É necessário uma graça que vem antes, uma graça preveniente que nos atrai a Deus. Então, nós vemos ali que Lídia, ela fazia parte daquela pequena congregação de adoradores ali. E ela foi alcançada por Deus. Deus abre o coração dela e ela atende, ela entende e atende a mensagem de Paulo. Isso só Deus faz no coração do homem, porque naturalmente o homem deseja se afastar de Deus. Queridos, e algum versículo para baixo desse texto, a gente vê ali que Lídia, depois que ela ouviu a palavra, depois que ela se batizou, ela convidou, em toda a sua casa, ela convidou Paulo e os seus discípulos para estarem na casa dela, entrar na casa dela. Fica aqui na minha casa, se hospeda aqui na minha casa. Então, nós vemos ali que o coração de Lídia, que quando Deus abre o coração dela para o Evangelho, Deus restaura a dignidade dela, dando à sua vida o seu real valor, o valor espiritual que ela tem e o valor eterno. Então, aquilo que ela possuía era só material, que precisava mesmo, que ajudava, né? Mas o real valor dela estava em conhecer a Cristo verdadeiramente e receber a salvação em Cristo Jesus. O valor eterno dela, como pessoa, como mulher, foi completamente restaurada em Cristo Jesus. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês até aqui é que não importa o tempo que você está na igreja. Porque a gente escuta, eu tenho 1 ano de conversão, tenho 2, tenho 3, tenho 10, tenho 20, tenho 15. Não importa o tempo que você tenha de igreja, de conversão. O que importa é se os seus olhos espirituais estão abertos. O seu coração está aberto para Deus. O seu coração está aberto para entender e atender aquilo que a palavra de Deus está falando em seu coração, para você obedecer ao Senhor. Lídia o fez imediatamente. Ela ouviu, ela se batizou e já abriu a porta da casa dela. Pode vir aqui, pode se hospedar aqui, na minha casa. Então, queridos, o que a gente pode aprender com isso? Se você não tem ainda esse entendimento de Deus, de que o seu coração está aberto genuinamente para Jesus, parece que eu ainda não estou entendendo bem a voz de Jesus, parece que eu ainda não entendo a palavra. Ore então, queridos. Ore para que Deus, através da graça dEle, alcance o seu coração, para que você tenha entendimento daquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, queridos. Somente Deus pode abrir o seu coração e o meu coração. Somente Ele, nós por nós mesmos não temos essa condição. Então faça isso hoje, não demore, amém? Queridos, e por isso que é importante eu e você estarmos orando pelos nossos queridos, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos que ainda não conhecem Jesus, que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador, que ainda não conheceram o plano da salvação para a vida deles. Quantas pessoas já ouviram falar de Jesus? Quantas pessoas você já evangelizou, mas ainda está com seu coração endurecido? Continue orando por eles, queridos. Continue orando para que o Espírito Santo quebrante esse coração. Faça vê-los a condição de pecador que todos nós somos e que nós necessitamos de um Salvador. Foi por isso que Jesus Cristo veio, queridos. Porque a gente não estava dando conta de tanto pecado, nosso pecado estava nos consumindo. Salmo 65 diz, quando nós não estávamos conseguindo de tanta transgressão, o Senhor veio e fez propiciação pelos nossos pecados. O que é essa palavra? Propiciação. Ele tomou o lugar que era meu. Ele morreu por mim. É isso que é o significado dessa palavra, tão difícil de falar. Propiciação. Resumindo, Jesus tomou o meu lugar. Alguém tinha que morrer pelo pecado. Era para ser eu. Mas quem morreu? Jesus. Por quê? Porque eu não estava dando conta. Isso é graça de Deus. E o mundo já foi
salvo, queridos, porque Jesus Cristo fala ali em João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus já veio, Jesus já completou a obra, o plano de redenção dele já foi feito, agora todos precisam crer e receber. E alguns e muitos dependem da sua oração, depende da sua intercessão. Quantas pessoas passam em frente da nossa igreja aqui do templo? Quantas pessoas só olham ali na praça? Graças a Deus, algumas pessoas já foram atraídas para Jesus, sentados ali na praça. É disso que eu estou falando. Nós temos que interceder para que as pessoas, ao passarem aqui, sejam atraídos pela glória do Senhor. Sejam atraídos pela unção da presença de Deus na sua vida. Queridos, nós não podemos mais ser cristãos só de nome, só de rótulo, só de estereótipo. Nós temos que ser cristão para valer. Nós temos que honrar o nome de cristão. E a palavra cristão significa pequeno Cristo. É as pessoas verem Cristo na gente. É a gente viver Cristo. É a gente falar como Cristo. É a gente sentir como Cristo. É a gente olhar como Cristo. É a gente se compadecer com o pecador como Cristo. É a gente ter misericórdia do outro como Cristo faz. A nossa natureza não é capaz de fazer isso. É somente a graça de Deus, é somente o Espírito Santo de Deus agir em nossas vidas, é somente nós diariamente lendo a palavra dEle, restaurando a nossa mente, restaurando a nossa natureza adâmica e pecaminosa. O mundo já está salvo, só que eles não sabem. Nós estamos na era do pós-cristão. Calma. Nós estamos na era do pós-cristianismo. A era pós-cristã. A era pós-cristã diz o seguinte: Deus não existe. Eu sou o Deus da minha própria vida. Eu não preciso estar numa igreja para eu sou o que sou. Eu sou Deus. Por isso, meus amores, meus irmãos, nós temos que interceder pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, para que o Espírito Santo entre nesses corações e convença do real estado em que eles estão, assim como nós um dia fizemos. Porque Lucas ali, ele fala, né? Jesus ali falando para os seus discípulos que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, e os discípulos estavam meio assim ainda. E aí é a palavra que fala, então ele quem? Jesus, lhes abriu o entendimento para que entendesse as Escrituras. É só Jesus que abre o meu entendimento, é só Jesus que abre o teu entendimento. Queridos, a gente não pode entrar no nosso quarto, pegar a Bíblia e ler como que a gente lê um livro qualquer, não. É precioso esse momento de nós estarmos juntos ali com a palavra do Senhor. Ore, peça para o Espírito Santo, dá entendimento aqui, Espírito Santo. O que eu tenho que entender, o que o Senhor quer transmitir, o que eu preciso mudar, transforma o meu coração, Espírito Santo. Porque o autor da Bíblia foram 40 homens, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Vindo a revelação direto do Pai. Pum, pum, pum. Direto. Sem intervenção humana. É graça de Deus sobre a vida do homem. Vemos também, queridos, só um pouquinho. Gente, eu fico muito agitada aqui dentro do meu espírito, porque eu amo falar das coisas de Deus. Eu amo, ao mesmo tempo é uma responsabilidade, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, mas tem um fogo aqui dentro. Tem uma chama aqui dentro que eu não consigo conter. Quando eu estou adorando, quando eu estou orando, quando eu estou ministrando a palavra. Quando eu olho para uma pessoa e vejo, tem hora que eu fico parada ali esperando ele, de repente no mercado, eu dou ali, aí eu vejo as pessoas saindo do mercado, eu fico assim, Jesus, ele já tem um Senhor? Ele já conhece o Senhor? As pessoas passando. Aí eu começo a interceder por elas. Porque espiritualmente todos estão cegos. Espiritualmente, estão mortos espiritualmente, e nós precisamos orar por eles. Queridos, as mulheres alcançadas se tornam anunciadoras. A samaritana, ela foi de rejeitada a missionária.
essa é uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia, são várias, logicamente, sobre a mulher samaritana. Vocês conhecem essa passagem, né? Quando a mulher, ela ali, à beira do poço, ela tem um encontro com Jesus, morrendo de sede, e ela chega lá num horário, pelo menos, mais ou menos, meio-dia, um horário que nenhuma outras mulheres estariam ali pegando a água, porque ela era discriminada. Essa mulher samaritana era rejeitada. Ela tinha uma crise existencial, ela tinha um vazio na alma dela, que ela preenchia esse vazio da alma dela com relações com muitos homens, 6 homens, no mínimo ali, a Bíblia registra. Tanto era o vazio existencial da alma daquela mulher. E ela tem um encontro pessoal com Jesus ali no poço, quando ela foi buscar a água. E isso ela fazia diariamente. Era no momento dela, da situação ordinária da vida dela. E sabe o que Jesus faz? Jesus oferece para ela a água da vida. Jesus oferece para ela a vida eterna. Ela tinha conhecimento bíblico, porque você vai ler lá o texto. Ela começou a conversar com Jesus ali sobre algumas questões bíblicas do Antigo Testamento. Ela tinha, mas ela não tinha ainda conhecido o verdadeiro Cristo. E essa mulher, quando o seu coração, ao conversar com Jesus, ao falar com Jesus, ao Jesus oferecer para ela a água pura, a água verdadeira, a água que ia fazer com que ela vivesse a vida eterna, ela realmente se tornou espontaneamente uma anunciadora do reino de Deus. Veja só o que o texto bíblico diz. Então, depois da conversa dela com Jesus, então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tinha feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde eles estavam. Queridos, a condição da mulher destruída e rejeitada, aquela condição da samaritana, agora passa a ser o quê? O seu testemunho público, o seu testemunho audacioso. Ele me falou tudo o que eu estava passando, ele falou tudo sobre a minha vida. Não será ele o Cristo? Porque ela estava esperando o Cristo, né? E Jesus, na bondade dele, no amor dele, oferece a água para ela, a verdadeira água. E aquela mulher provou da água. Ela provou da água viva, ela provou da água doce, da reconciliação dela com Deus. Porque somente em Jesus, queridos, que nós nos reconciliamos com Deus. O que é reconciliação? É eu me tornar, ter paz de novo com aquele que eu me tornei inimigo. No pecado, nós somos inimigos de Deus. Em pecado, a gente não tem conexão com Deus, mas em Cristo Jesus, Ele faz essa conexão, Ele faz essa reconciliação, Ele nos traz paz com Deus somente em Jesus. E a mulher samaritana fez isso. E o que ela fez? Ela imediatamente deixou o seu cântaro, deixou o seu jarro ali e foi correndo para a cidade. Ela foi falando para todo mundo que ela via. Eu encontrei um homem. Será que esse não é o Cristo? Ele falou tudo sobre a minha vida. Aquilo que estava doendo no meu coração, aquela crise existencial que eu tinha, que não satisfazia em homem nenhum. Ele falou uma coisa que encheu meu coração de tanto gozo, de tanta paz, de tanta esperança, que agora eu estou saciada. Eu não tenho vazio nenhum. A palavra dele encheu no meu coração. E agora eu não consigo parar de falar. Agora eu só quero anunciar. Venham ver. Será que ele não é o Cristo? Uma pessoa que é alcançada por Deus, ela é anunciadora do Evangelho. Não tem como, queridos, eu e você, que fomos alcançados pela graça de Deus, que saímos daquela condição de miserável pecador, fomos transportados pelo reino da luz do amor dele. Somos pecadores, sim, ainda, mas somos pecadores transformados, redimidos e lavados pelo sangue de Cristo. Então nós temos que anunciar. Não dá para ficar só com a gente. Temos que falar. E aquela mulher, então, ela teve essa vida transformada. E aí o que acontece? Quando uma pessoa
tem uma vida transformada. Nós vemos que a pessoa que conhece Jesus, ela pode fazer coisas incríveis. Presta atenção. Ela pode fazer coisas incríveis. O quê? O extraordinário dentro do ordinário. Sabe aquilo que você faz todos os dias? Você pode fazer com que isso seja extraordinário. Quando você faz em resposta àquilo que Deus fez por você. É no seu dia a dia, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa que tem Jesus Cristo, ela leva a mensagem da reconciliação. A pessoa que tem esse encontro pessoal com Jesus Cristo, tem essa experiência pessoal com Jesus Cristo, ela não aguenta guardar tudo para si. Ela fala, ela anuncia. Mas eu não sei falar. É o seu testemunho. Ela falou do testemunho dela, testemunho público, aquilo que ela vivia. Ela falou, é a sua vida. Queridos, e as mulheres também que são firmadas na palavra, geram vida. E a verdadeira beleza, ela nasce do temor do Senhor. Nós estamos, num tempo de que a beleza está por aí, A beleza a qualquer custo. Mas a pergunta que eu faço é, que tipo de raiz sustenta essa vida frutífica? Que tipo de raiz eu tenho que ter para eu sustentar a minha vida diante de Deus? Mulheres que geram vida, não somente são aquelas que geram filhos biológicos, mas também são aquelas que geram filhos espirituais. Mulheres que geram vida são aquelas que têm as suas raízes profundas em Deus, profundas na palavra de Deus, são aquelas que temem ao Senhor, são aquelas que obedecem ao chamado do Senhor e são sensíveis ao Espírito Santo na sua vida diária. No seu cotidiano, a mulher que teme ao Senhor é assim. Ela está lá no seu trabalho, cuidando do seu esposo, cuidando dos seus filhos, mas ela está sensível à voz do Espírito Santo. No seu trabalho ali, no seu trabalho secular, ela está sensível ao Espírito Santo, para que ela não reaja conforme as condições que o mundo fala para ela reagir. Nas relações intra e interpessoal, a mulher que teme ao Senhor, ela tem essa sensibilidade espiritual. Na rua, a mulher que teme ao Senhor, que tem as suas raízes profundas em Cristo, ela não fica tagarelando, falando mal da vida dos outros. Não fala mal da vida dos outros, ela lança palavras de bênção na vida dos outros. Ela não fica discriminando os outros, ela não se acha a mais bela, a mais linda, a mais inteligente. A mulher que teme ao Senhor na rua, ela dá exemplo de Cristo. Onde ela passa, tem um cheiro diferente? É o cheiro que ela está usando? É um perfume importado? Não, é a fragrância de Cristo. É Cristo nela. Ai, você está cheirosa, é Cristo. Você está linda, é Cristo. É Cristo purinho na minha vida, Onde ela passar, é Cristo na vida dela. Mulheres que geram vida são também aquelas que cuidam da sua beleza exterior. Certo? Por quê? Ela tem que cuidar da sua aparência. Nós cremos, queridos, como igreja missionária, que nós mulheres temos que cuidar da nossa aparência, com moderação. Por quê? Porque nós cremos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos usa, E então nós temos que estar bonitas. Precisamos cuidar do nosso corpo. Só que nós não somos dominadas pela cultura deste mundo. Qual que é a cultura? A beleza em qualquer custo. A beleza é que está acima de tudo. Não, isso não, tá certo? Então, a mulher que gera vida não apenas cuida da beleza externa, mas, presta atenção, principalmente ela cuida diligentemente da sua beleza interna. É lá onde está a raiz dela. Ontem eu tive a oportunidade de estar lá na igreja IPI de Dourados, num retiro de jovens. Eu fui convidada para falar para as moças lá da igreja, nesse retiro. E nós falamos sobre a pessoa que confia no Senhor, e ela é comparada como uma árvore que é plantada junto a ribeiros da água. E daí as suas folhas estão sempre verdinhas, e ela não vai temer o calor e nem a época da sequidão. Porque ela confia no Senhor, porque as suas raízes estão fixadas, está próxima ao ribeiro. O que isso quer dizer?
que a mulher que teme ao Senhor, as raízes dela estão firmadas em Cristo, que é a fonte da vida eterna. A mulher que teme ao Senhor, ela está firmada na palavra de Deus, ela vive no temor do Senhor e ela bebe da seiva do próprio Cristo. É isso que vai fazer a diferença na sua vida, mulher, a sua beleza interna. Olha só o que Provérbios 31:30 fala. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Aleluia. É temer ao Senhor que nós vamos ser elogiada. É aquilo que eu falei. Você está bonita? É Cristo. Você está cheirosa? É Cristo na minha vida. E partindo já para o terceiro ponto, que já estou quase concluindo, queridos. A igreja saudável, ela honra e capacita mulheres. Nós cremos que a Igreja Missionária de Carapó é uma igreja saudável. Nós honramos as mulheres. Pô, eu estou aqui pregando para vocês. Não só eu, mas várias mulheres aqui da igreja ministram a palavra do Senhor, ensinam aqui na casa do Senhor. Nós honramos as mulheres, né? E aí, Deus usa os homens e as mulheres para cumprir a missão dele, né? Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: estamos criando espaço para que todos floresçam? Infelizmente, a mulher do século 21, aqui na pós-modernidade, ela ainda sofre discriminação. Ela sofre desigualdade, né? Infelizmente, ainda sofre, né? Mas nós, como igreja, gente, olha o poder da igreja, olha a influência da igreja na face da terra, como fermento, como sal, como luz. A igreja não pode agir assim. A igreja não está na cultura da terra. A igreja está na cultura do céu. E Jesus veio e valorizou a mulher. Numa época onde ela era ridicularizada, não tinha voz, não era contada, Jesus vem e a atrai e recebe a adoração, recebe os serviços dela, né? E valoriza ela. Então, nós, como igreja, nós que estamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória, nós não temos a mentalidade do mundo, nesses conceitos do mundo, mas nós estamos formados, a nossa mentalidade está formada nesta verdade absoluta. Que no mundo pós-cristão, essa verdade aqui está relativizada. Mas nós estamos firmados nessa palavra que é irrevogável, imutável, inegociável. Portanto, não podemos desvalorizar o trabalho da mulher. Principalmente onde você está inserido na sociedade, no seu trabalho. Será que você que trabalha com uma mulher, agora eu vou me dirigir aos homens, tá? Você que trabalha com uma mulher, você a discrimina? Você desvaloriza o trabalho dela? Se ela fizer alguma coisa, você fala assim, ai, é a mulher, por isso que aconteceu. No trânsito, de repente, tem alguma barbeiragem de trânsito, todo mundo faz barbeiragem no trânsito. Mas se é uma mulher, o que a gente escuta? Mulher. Isso está errado, gente. Nós, como cristãos, a gente não pode ser assim. Por mais que a gente até fale por brincadeira, porque até eu já falei isso, tá, gente? Já falei, ai, amor, é mulher, né? Mulher. Entendeu? Então, a gente não pode. A nossa boca tem poder. Então, a gente tem que valorizar o trabalho da mulher. Principalmente na sociedade que está inserida, que nós estamos inseridos, que está sendo regida pela cultura satânica, né? Mas nós vamos disseminar a cultura do céu, onde nós estivermos, e principalmente aqui na nossa comunidade de fé. Quando você está em trabalho aqui nos nossos ministérios, você valoriza o trabalho da mulher? Você dá atenção para ela? Você é cuidadoso com ela? A Bíblia diz que a mulher ela é um vaso frágil. Você está falando grosseiramente com ela? Ridiculariza ela na frente dos outros, com seus amigos de ministério? Isso está errado. Isso não pode acontecer. Certo? Não pode acontecer. Deus chamou tanto os homens como as mulheres para cumprir a missão dele. Cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. Não tem briga de sexo, gente.
Não tem disputa, nós todos somos iguais. Veja só o que o Espírito Santo fala para Paulo escrever para a igreja de Corinto. Em Coríntios 11, de 11 a 12, ele fala o seguinte, o que o Espírito Santo fala? Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens. Engole essa, irmãs. As mulheres não são independentes dos homens. E os homens não são independentes das mulheres. Pronto. Pois, embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Pronto. Então não tem essa. Nós todos somos iguais diante de Deus. Temos funções diferentes, temos fragilidades diferentes, temos expertises diferentes, mas todos temos o mesmo valor diante de Deus. Amém? Então, queridas, eu quero concluir dizendo que privilégio, agora eu quero me dirigir às mulheres, que privilégio nós sermos mulheres que foram alcançadas pelo favor de Deus. Ele nos alcançou no plano da redenção dele através de Cristo Jesus. Que alegria crer que Jesus restaura a minha dignidade como mulher, o meu valor espiritual. E ele me deu uma eternidade para sempre com ele, numa sociedade totalmente desigual. Que honra para nós, mulheres, sermos obedientes ao chamado do Senhor. Aleluia! E cumprimos a missão neste tempo, do jeitinho de cada uma de nós, do jeitinho de nós sermos, do jeitinho de nós fazermos. Deus nos usa assim como cada uma de nós somos. Porque nós estamos dentro do grande plano de redenção dele. As mulheres da Bíblia que nós comentamos aqui nesta noite, elas responderam, elas deram uma resposta a Jesus em gratidão por aquilo que Jesus Cristo fez na vida delas. Agora, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, nós estamos dentro e vivendo a grande história de redenção de Deus para a humanidade. Estamos ainda dentro dessa história. Nós estamos continuando a escrever os Atos dos Apóstolos. Deus está escrevendo a história dele, nós estamos debaixo dessa história, através de cada um de nós. E agora a pergunta que eu faço é, qual a resposta que nós vamos dar a Deus por nos salvar e nos incluir na sua missão? Aquelas mulheres deram as suas respostas, e eu e você? Qual resposta a gente vai dar para Deus dentro desse tempo em que nós estamos vivendo? Que o Espírito Santo traga a você clareza no seu coração, traga entendimento e que você, ao ouvir, ao entender a voz de Deus, dê uma resposta positiva. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me do jeito que eu sou. Se eu precisar mudar, muda o que precisar mudar. Mas eu estou aqui, Senhor, para cumprir o chamado que o Senhor tem para mim. Amém? Agora, para você refletir e praticar durante a semana. Uma perguntinha para vocês. Como tenho enxergado o papel da mulher no reino de Deus? Como você, homem, ou até mesmo você, mulher, tem enxergado o papel da mulher no reino de Deus? Vocês acham que elas são incapazes? Ou vocês acham que ou até você se acha incapaz, você como mulher? Não, é só o homem que pode fazer isso, é só o homem que tem o chamado para isso. Como que você encara o papel da mulher no reino de Deus? É uma perguntinha para você esclarecer dentro do seu coração. Outra pergunta. Que mulheres marcaram a minha caminhada de fé? Teve mulher na sua vida, homens e mulheres aqui, teve mulheres na sua vida que marcaram a sua vida de fé? Que fez com que você conhecesse Jesus? Que vocês começassem a caminhar com Jesus, a sua fé? Qual foi a mulher? Lembre agora dela. Agradeça a Deus por ela. Se ela ainda existe, se ela ainda está aqui no seu convívio, dê um abraço nela, manda uma mensagem para ela. Ou se isso não possa ser feito, mas no seu coração, continue sendo grato a Deus pela vida dela. Outra perguntinha, a última pergunta. De que forma posso honrar, apoiar e valorizar as mulheres na missão? Todos nós precisamos uns dos outros. De que forma eu e você podemos apoiar a mulher na missão? De repente, você não tem a
a expertise, ou a vocação, a habilidade de ministrar o ensino, de ministrar a palavra, de estar ou na hospitalidade, mas Deus deu dons especiais para cada uma de nós. E eu posso honrar aquela que está ajudando o outro, cuidando do outro. Eu posso apoiar ela naquilo que ela precisar. De que forma eu e você podemos fazer isso? Que o Espírito Santo traga clareza ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu gostaria de terminar com a oração aqui, esta mensagem. Então, feche os seus olhos, abra os olhos do seu coração. Eu não sei como, você mulher, eu não sei como que você se sente, se você se sente inadequada, se você se sente incapacitada, mas a palavra de Deus diz nesta noite aqui, que Jesus Cristo, que Deus, Ele te colocou no plano da redenção dEle. Ele te valoriza, Ele te ama, Ele te conhece e Ele deseja com todo o coração que você aprofunde as suas raízes nele. Não deixa que o pensamento, o desvalor, venha tirar aquilo que Deus tem para a sua vida, para você realizar nessa sua jornada aqui na terra, para você cumprir a missão do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui neste dia, nesta hora, com toda a igreja, Senhor, para juntos lermos, adorarmos, cultuarmos ao Senhor, celebrarmos a nossa vida em Cristo Jesus, para juntos aprendermos mais a Tua palavra, conhecermos mais um pouco sobre Jesus, conhecer sobre a missão dEle, sobre aquilo que requer das nossas vidas, que hoje, Pai, nós estamos dentro dessa história, construindo a nossa história em Cristo Jesus, ó Pai. Eu oro, Pai, por cada mulher, ó Deus, por cada coração desejoso, Senhor, em crescer, em amar, em servir ao Senhor com alegria. Que o Senhor visite o seu coração nesta hora com paz, com restauração, meu Deus. Pai, tira todo o pensamento contrário, tudo aquilo que o Senhor não diz para ela, Pai. Que o Senhor esteja retirando, Pai. Que ela tenha a sua identidade firmada naquilo que o Senhor Jesus Cristo diz sobre a sua vida, Pai, que ela conheça o Senhor verdadeiramente, Pai, que ela seja como uma árvore frutífera, Senhor, no seu lar, ó Pai, que ela venha disseminar a Tua palavra, que ela venha anunciar a Tua palavra num mundo tão hostil da Tua palavra, Senhor. Use cada uma dessas mulheres, ó Pai, fortaleça, sustente elas na fé, na esperança, em nome de Jesus, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus continue vos abençoando em nome de Jesus.